Queridos irmãos e irmãs, eu convido você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Jesus segundo Marcos. Nós estamos desde junho caminhando nesse Evangelho e hoje a gente está aí no capítulo 2, do versículo 18 até o 22. Abra a palavra de Deus, a Escritura, o Evangelho de Jesus segundo Marcos, capítulo 2. Faremos a leitura do 18 até o 22. À medida que você for encontrando, eu convido você a se colocar em pé para a gente fazer junto a leitura da palavra de Deus. Marcos, capítulo 2, fica aí no Novo Testamento, depois de Mateus, antes de Lucas, de João, de Romanos. Está chegando lá se você estiver por aí. Amém? A palavra de Deus diz assim, ouça com fé. Os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Então foram e disseram a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, mas os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: por acaso os amigos do noivo podem jejuar enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que tiverem o noivo com eles, não podem jejuar, mas virão dias em que o noivo será tirado do meio deles. Nesse dia, então, eles farão jejum. Ninguém remenda roupa velha com um pedaço de pano novo, porque o remendo novo repuxa o tecido velho e o rasgo fica maior. Ninguém põe vinho novo em vasilhas de couro velhas, senão o vinho vai romper as vasilhas, e tanto o vinho como as vasilhas se perderão. Ao contrário, vinho novo em vasilhas novas. Essa é a palavra de Deus. Feche seus olhos. Pai Santo, graças te damos pela tua palavra. E a nossa oração é que a gente possa, Deus, compreender e experimentar na nossa vida o que de fato Jesus veio fazer neste mundo. Que a gente perceba que o Senhor é o Rei presente, que veio nos salvar. E que nessa noite as palavras dos meus lábios e a meditação do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Por Cristo Jesus nós oramos. Amém e amém. Você pode se sentar. Queridos e queridas, no seu livro Por que Sou Cristão, o pastor John Stott é um pastor muito bacana. Se você é cristão e quer conhecer um pouquinho sobre o cristianismo, leia o pastor John Stott. Eu vou até pegar aqui. Porque o pastor John Stott é pastor. Ele escreveu para crente. E quando a gente pega os livros do pastor John Stott, a maioria são livros assim, ó, que não assustam, não é? Que você indo trabalhar no ônibus, você consegue ler. E nesse livro, que é um dos melhores livros do pastor John Stott, no último capítulo, ele mostra a confusão que existe a respeito de Jesus e do Evangelho, como boas novas, uma boa notícia e não uma tarefa a se realizar. E lá no capítulo 7, que tem como tema o maior de todos os convites, o pastor John Stott escreve o seguinte: todos nós gostamos de receber convites, seja para um jantar, uma festa, um concerto ou um casamento. Na cultura britânica, geralmente, quando alguém é convidado para ir para uma festa de casamento, vem impressa em um dos cantos inferiores do convite, em francês, a sigla RSVP, que quer dizer, favor, responder o convite. Nem todo mundo sabe disso. E ele lembra nesse livro de um casal que havia fugido da Europa Oriental e havia encontrado asilo no Reino Unido. E eles tinham um conhecimento muito pouco limitado, bem limitado da cultura ocidental. Eles, então, esse casal, eles receberam um convite de casamento que trazia impressa exatamente essa sigla, RSVP.
Eles ficaram confusos, tentando adivinhar o que essa sigla significava. E o marido disse: mulher, disse ele, o que significa RSPV? Eu não tenho ideia, havia respondido a mulher. De repente, depois de uma longa reflexão, veio a inspiração. Mulher, disse ele, eu sei o que isso quer dizer. Rogamos a vossa senhoria um presente. Ao invés de entender como um convite para um casamento, eles achavam que estavam em dívida ao tentar decifrar aquela sigla RSPV em francês. E muitos, queridos, da mesma forma, não se dão conta de que o evangelho é um convite gratuito, na verdade, o maior de todos os convites. E o pastor John Stott vai dizer que a essência desse convite é um texto que nós conhecemos muito bem. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Quando a gente olha aí para esse texto que a gente leu em Marcos 2, 18 ao 22, está acontecendo a mesma coisa. Os discípulos de João, os discípulos dos fariseus e o povo de modo geral olha para Jesus e não está entendendo a sigla, não está entendendo o que Jesus de fato está fazendo. Eles estavam confusos, eles não conseguiam entender que finalmente o rei estava presente. Que o que Jesus veio fazer não é que eles estavam devendo, que eles podiam fazer alguma coisa, mas Jesus veio exatamente como o rei que está presente para confrontar as nossas expectativas sobre o reino de Deus, para superar as nossas expectativas, trazendo alegria e de um modo transformador e radical, mudar todas as coisas. Nessa noite, o resumo do sermão é que Jesus, o rei presente, ele confronta a minha e as suas expectativas. Ele supera, trazendo alegria sem igual, e ele transforma por onde passa radicalmente todas as coisas, inclusive a maneira como a gente lida com Deus. Olha a primeira verdade aí no texto, versículo 18. Fique com a sua Bíblia aberta e acredite mais no texto do que em mim. Brincadeira, procuro, colocar o texto aí para os irmãos, mas olha para o texto, queridos. E a primeira verdade que salta aí aos nossos olhos é que esse rei, ele confronta, porque o texto diz: os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando, e algumas pessoas então foram perguntar a Jesus: olha, por que os seus discípulos não jejuam? E se você estava aqui na semana passada, você se lembra que Jesus estava onde? O que Jesus estava fazendo na semana passada? Na casa de Levi? Comendo um banquete, celebrando, se alegrando, e as pessoas começam a ficar confusas. Quem é esse que está aí presente? Quem é esse Jesus? E eles não conseguem entender que Jesus está comendo exatamente para confrontar as expectativas que as pessoas tinham. Perceba aí no texto, que o texto fala, queridos irmãos e irmãs, que os discípulos de João e os fariseus, eles jejuavam de forma regular, de forma semanal. E é o povo que vai até Jesus e pergunta, não consegue entender. Se você é o Messias, se você é um mestre, se você é o rei, por que os seus discípulos não estão jejuando? E a primeira coisa que a gente observa aí nesse texto, queridos e queridas, é que Jesus Cristo, ele confronta a expectativa tanto dos discípulos de João, como também dos discípulos dos fariseus e do povo de um modo geral. Todos eles tinham uma ideia sobre o reino de Deus. Todos eles achavam que o Messias apareceria de algum modo, e o que eles não estavam entendendo era por que esse rei, que se diz o rei, que se diz o Messias, está na mesa celebrando e comendo. E quando a gente reflete sobre isso, sobre a espiritualidade que o povo estava vivendo, sobre a maneira como o povo se relacionava com Deus, a gente percebia que as pessoas só sabiam que as pessoas estavam jejuando por quê? Não é à toa que Jesus conta qual parábola? Eis que subiu um fariseu e um publicano ao templo. Não é assim?
O texto diz lá no Evangelho que o fariseu estava de pé, ele orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. A espiritualidade que Jesus está confrontando é a espiritualidade da justiça própria, aonde as pessoas viviam apenas para mostrar que eram espirituais. E Jesus conta essa parábola exatamente para confrontar essa religiosidade da autojustiça, aonde aquele fariseu se achava bom, aonde ele julgava as outras pessoas, e ele mesmo diz que jejuava 2 vezes por semana. Você já tentou jejuar? E a gente vai falar um pouquinho sobre jejum hoje, porque às vezes a gente está enferrujado nessa área. Eu digo que eu estou. Jejuar 1 vez por semana já é um desafio. O cara se gabava que 2 vezes por semana ele jejuava. E isso, queridos irmãos e irmãs, eram tão fortes que quando a gente olha no Antigo Testamento, a gente vê o povo de Deus sendo chamado a jejuar em situações difíceis, em tempos de guerra. Por exemplo, pense em Esther, não é? Convocando o povo para jejuar. Mas a lei de Deus exigia apenas um dia de jejum no ano, que era no dia da expiação. Mas os fariseus não estavam satisfeitos, então eles definiram que toda segunda e toda quinta-feira, se aqueles queriam realmente observar a lei de Deus, se eles queriam realmente ter uma vida onde Deus aprovasse, eles deveriam jejuar todas as segundas e também as quintas-feiras. Para eles não era suficiente a lei de Deus, que dizia que deveria jejuar apenas 1 vez no ano. Eles criaram leis e tradições de homens que não tocavam o coração, mas que viviam uma espiritualidade aparente, superficial. E aí a gente percebe, então, que essa pergunta das pessoas faz com que Jesus confronte essa maneira das pessoas viverem a sua vida com Deus. A espiritualidade, a nossa vida com Deus, tem que ser vivida na invisibilidade. É isso que Jesus ensina. Olha, quando você jejuar, não faça como os hipócritas, que se esforçam para parecer tristes e desarrumados, a fim de que as pessoas percebam que estão jejuando. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Jesus, ele confronta a nossa religiosidade. Jesus confronta quando a gente confia mais naquilo que a gente faz diante de Deus do que naquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Os fariseus, eles guardavam a lei, eles se gabavam da sua autojustiça. E não é à toa que muitas parábolas que Jesus contava era exatamente para confrontar esse legalismo, que não gerava vida, mas muito pelo contrário, trazia a morte. Pensa numa festa. Jesus celebrando na festa da dedicação, quando ele está lá indo para o templo, era tempo de festa. O que os fariseus estão fazendo? Levando uma mulher pega em adultério. Mas só a mulher, cadê o homem? Ela não fez nada errado sozinha. Cadê o homem? Que com certeza estava lá julgando ela, condenando ela. Essa aí eu conheço, eu sei bem quem é, sabe? É essa espiritualidade, é essa religiosidade que o Senhor Jesus ele está confrontando. Mas percebo aí, queridos irmãos e irmãs, que até os discípulos de João estavam com uma visão equivocada e precisavam ser confrontados por Jesus. Na verdade, é um equívoco Jesus ter chegado, o rei estar presente e ainda João ter discípulos. Pense quando Jesus está andando e João diz: eis o Cordeiro de Deus, e discípulos de João deixam de seguir João e passam a seguir Jesus. Porque João havia declarado sobre Jesus que depois dele viria alguém mais poderoso, tão superior, que ele não era digno nem sequer de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele havia declarado sobre esse que ele batizava com água, mas viria alguém que batizaria com o Espírito Santo. E os discípulos de João estavam com certeza que jejuando e lamentando porque o seu mestre estava preso.
Lembra dessa história? A gente já falou dela um pouquinho aqui. João perde a cabeça por confrontar e chamar o povo. E o rei Herodes, que deveria ser o rei dos judeus, mas que estava ali com o casamento todo atrapalhado. Jesus confronta também essa expectativa equivocada. Não era tempo de choro. João estar preso e perder a sua cabeça, onde ele mesmo na prisão, não é? Manda perguntar para Jesus: olha, o Senhor é o Messias ou a gente deve esperar outro? E Jesus declara: olha, fala para João o que vocês estão vendo. O rei está presente. E Jesus estava confrontando, queridos e queridas, todas essas expectativas equivocadas sobre o seu reino. Jesus estava confrontando a religiosidade e Jesus estava também confrontando a visão equivocada dos discípulos de João sobre o reino de Deus. E quando a gente olha para esse texto, a gente percebe, queridos e queridas, que Jesus continua nos chamando a um compromisso exclusivo com Ele. Às vezes a gente tem uma visão equivocada do reino de Deus. Às vezes a gente é um crente que só lamenta, não é? É um crente, né, que tem uma visão totalmente equivocada do mundo. Ou às vezes a gente também vive uma religiosidade fria, distante de Deus. O que Jesus está dizendo aqui, através dessa pergunta que as pessoas fazem, é que nada pode ocupar o lugar de Jesus e esse crucificado. Nem mesmo as nossas práticas espirituais. O único que deve estar no nosso coração, o único que deve ser o centro da nossa vida é Jesus. Porque o Evangelho, aquilo que Jesus fez, não apenas nos salva, mas é por meio do Evangelho, daquilo que Cristo fez, que a nossa vida é transformada. Como alguém bem disse, a santidade não é o caminho para Cristo. Cristo é o caminho para a santidade. Cristo é o caminho que transforma as nossas vidas e nada, nem mesmo o jejum, deveria ocupar o lugar de Jesus. Jesus confronta a minha e a sua religiosidade. A gente é bom nisso, gente. Se a gente tem uma coisa que a gente é bom, é ir nas suas para não receber, não aceitar, não descansar na onda consumada. Ou sou eu? Ou sou eu quando piso na bola, tento, olha Deus, tem isso na tua vida. Eu não quero. Não é assim, cara. Poxa Deus, eu fiz isso, mas lá, às vezes lá no nosso inconsciente, a gente acha que é exatamente isso que Jesus está confrontando. Nada pode ocupar o lugar de Jesus, nem as nossas boas obras, e nem mesmo aquilo que faz com que a gente se afaste de Deus, o centro do nosso coração e da nossa vida com Jesus. Mas olha esse texto dele no versículo 19, uma segunda verdade. Jesus não vem só para confrontar os homens, Jesus vem para trazer alegria, ele é o rei que alegra, porque olha o que Jesus diz aí no versículo 19. Como podem os convidados para o casamento jejuar enquanto o noivo está com eles? Jesus usa aqui uma figura para falar que quando o rei está presente, não é momento de jejum, mas é momento de alegria e muita festa. Jesus não diz que o jejum é errado. Nós cristãos devemos continuar jejuando. O que Jesus estava dizendo que estava errado era o tempo. Não era o tempo do jejum, não era o tempo de humilhação, não era o tempo de ficar lamentando, não era o tempo de estar mal, mas era tempo de festa, era tempo de alegria. Enquanto o jejum expressava tristeza e luto, a festa de casamento que Jesus usa era ocasião de uma alegria intensa. Jesus usa essa figura de casamento exatamente para expressar isso. Gente, o tempo do jejum acabou. O tempo da tristeza se foi, agora é tempo de alegria, agora é tempo de festa. Por quê? Porque o reino de Deus está no meio de vocês. E Jesus usa uma figura, né, para nós o casamento geralmente dura uma noite, né, uma ocasião. Mas naquele tempo, o casamento de uma moça durava 7 dias. Imagina uma festa de 7 dias. Se numa de casamento a gente já sai mal, imagina uma festa de 7 dias. E quando a mulher era viúva, a festa durava 3 dias. E nesses dias de festa ninguém jejuaria, muito pelo contrário, nem seria cogitado jejuar nesses dias. Não é? Quem vai numa churrascaria, né? Não,
em jejum, às vezes a gente pensa, não vai. Jejuar para depois comer até morrer, senão eu jejum. Mas, queridos irmãos e irmãs, quando a gente está em festa, quando a gente está no casamento, era momento para realmente aproveitar a festa. E algumas tradições judaicas, alguns livros antigos, dizem que até mesmo os mestres de Deus paravam, mandavam seus alunos embora. Vão celebrar a festa, vão celebrar, vão beber, porque não é tempo para essas coisas, é tempo de alegria. É isso que Jesus está dizendo para todas aquelas pessoas que questionam. É isso que Jesus está dizendo para os fariseus, é isso que Jesus está dizendo para os discípulos de João, é isso que Jesus está dizendo para mim e para você. É impossível você jejuar quando o tempo agora é de alegria e de celebração. O exílio está acabando, a escravidão está chegando ao fim, o rei está presente e a presença do rei Jesus aqui faz uso de uma linguagem. Ele se identifica, e olha no texto, como um noivo. E ele diz que os seus discípulos são os convidados, os caminhos, os amigos do noivo. E quando Jesus usa essa ideia, queridos, de noivo, de casamento, não tem como a gente não lembrar dos profetas. Não tem como a gente não lembrar que o próprio Deus usa essa ideia de casamento para se referir ao seu povo. Pense, por exemplo, quando Isaías declara: pois seu marido será aquele que a fez, o Senhor dos exércitos é o seu nome, ele é o seu redentor, o Santo de Israel, o Deus de toda a terra. Pois o Senhor a chamou de volta do isolamento. Você era como uma jovem esposa abandonada. Pense Ezequiel declarando, Deus declarando, por meio de Ezequiel: quando passei por você outra vez, vi que já tinha idade suficiente para amar, e a envolvi com meu manto para cobrir sua nudez, e pronunciei meus votos de casamento. Fiz uma aliança com você, diz o Senhor soberano, e você se tornou. O que Jesus está dizendo aqui é que ele veio finalmente cumprir os que os profetas estavam dizendo, cumprir aquilo que Deus, o Deus de Israel, havia prometido por meio dos seus profetas. O noivo chegou, as bodas começaram, não é mais tempo de jejum, não é mais tempo de lamento, é tempo de se alegrar e encher a barriga. É tempo de sentar à mesa. E não é todo o centro da refeição à mesa. Quando a gente come esse pãozinho velho, é isso que a gente está pensando. O reino já começou. E Jesus já inaugurou o seu reino, mas ainda um dia que vem para consumir de forma plena aquilo que ele começou. Por quê? Olha o texto. Veja, o próprio texto mostra isso. O reino de Deus foi inaugurado por Jesus. Mas olha o que Jesus diz aí no versículo 20. Olha para a sua Bíblia. No entanto, virão dias em que o noivo, o quê? Não será tirado. E então, naquele dia, o que eles vão fazer? Esse termo aí, ser tirado, que os irmãos e irmãs, ele será arrancado com violência. E, na verdade, esse versículo 20 é o centro de todas as coisas. É o centro de toda essa passagem que nos lembra exatamente disso. Jesus seria arrancado. Se alguém quiser desligar a luz lá, não vou dizer que deixar uma igreja muito moderna, né? Por favor, né? Senão quem está lá, eu acho que é lá a primeira de cima na área. Liga lá para mim. Então, o pessoal lá em casa, poxa, cuidado, né? No outro, na pregação, o pessoal. Você pode deixar assim, melhor desligado do que desligando. Queridos, quando a gente olha
ladrão, que foi um covarde, que colocou a culpa na sua esposa, Jesus é um noivo corajoso, retirado do meio de sua família. Ele mesmo depois disso, ele entrega a sua vida por amor de nós. E que Jesus conquistaria para mim e para você a alegria sem fim, através da sua humilhação, através do seu lamento, através da sua morte. E daí Jesus diz, quando isso acontecer, eles vão me guardar. E aqui a gente entende que a gente está exatamente no meio desse plano, entre o reino natural e o reino construído. E Jesus disse que enquanto nós estivéssemos nessa tensão, nesse drama, nós deveríamos jejuar. Mas não jejuar nos moldes do Antigo Testamento, porque até isso Jesus muda. Não jejuar em lamento, não jejuar em tristeza, muito pelo contrário, Jesus fala, olha, unge a cabeça, toma um banho. Jejum não é mais para lamento, mas jejum agora é momento de você se lembrar daquilo que eu fiz e se encher da palavra de Deus, como Jesus mesmo diz, não só de pão, tanto do teu nome, vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O jejum que a igreja jejum, agora é um jejum para experimentar a vontade de Deus, a vontade de Deus. Não é mais um jejum para lamentar, não é mais um jejum para se entristecer, não é mais um jejum para realmente mostrar que você está mal, não. É o jejum para você se alimentar do único que pode satisfazer os seus desejos, o desejado da sua vida. E todo o coração disso, que as pessoas buscam em todos os lugares, em Jesus. Às vezes, Deus a última verdade, esse tem presente que confronta a mim e a você. Ele traz alegria e ele também transforma todas as coisas. Olha no texto, Jesus diz: ninguém possui um remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo novo tira um pedaço da roupa velha e o buraco fica ainda maior. E ele diz também: ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho romperá os outros e se perderão tanto o vinho como os outros. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Odres novos. Quando a gente olha para esse texto, essa resposta de Jesus, a gente percebe que aquela pergunta sobre jejum é a oportunidade para Jesus mostrar para todo o povo que ele não era mais um profeta, que ele não era mais um rabino, que ele não era uma adição à religiosidade judaica. Não, Jesus veio para transformar todas as coisas. E ele usa então essa figura de remendo numa roupa velha e de vinho novo em odres velhos para realmente dizer o que ele estava fazendo. Pense, por exemplo, no Evangelho, quando Jesus pergunta para os seus discípulos: olha, quem as pessoas dizem que eu sou? Lembram disso? Quem as pessoas dizem que eu sou? E o discípulo respondeu: olha, Senhor, alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. E Jesus pergunta aos seus discípulos: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Simão se levanta e responde: o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus. Jesus usa essas duas ideias para responder à pergunta das pessoas. Jesus usa essa figura de linguagem para mostrar para as pessoas que ele era um rei presente, que encarna o marido, o Deus de Israel. E nessa primeira imagem do remendo e roupa velha, olha aí o versículo 21, ao ser lavado, Jesus diz, o buraco fica ainda maior. Jesus está dizendo que ele não veio para emendar nada. Jesus não veio, queridos irmãos e irmãs, para ser uma adição à religiosidade do gente. Se você tiver essa experiência, tentar remendar roupa velha e roupa nova, vocês tentaram? Nunca dá certo. Eu tinha umas calças lá que estavam pensando em entender, não ficou bem. É melhor jogar fora e comprar uma calça nova. É isso que Jesus está dizendo, queridos. Ele não é algo adicionado àquilo que existia. Ele não era mais um líder de um movimento, ele não era um agitador, ele não era um grande mestre. Na verdade, Jesus está trazendo
não é um remendo nas nossas roupas, mas são roupas novas, alvas na justiça de Cristo, de linho puríssimo. É isso que Jesus veio fazer. Quando a gente pensa em roupa, você lembra da parábola do pode? Vai na banda lavar aquela roupa. E a segunda imagem aí no texto, quando Jesus fala do vinho novo em vasilhas velhas e do vinho novo em outros velhos e dos vinhos dos outros. Calma aí, começando a segunda imagem, melhor eu ler aqui. Ninguém põe vinho novo em vasilhas velhas, porque se fizer isso, o vinho romperá a vasilha e se perderão tanto o vinho como as vasilhas. Mas põe-se vinho novo em vasilhas novas. Com isso, Jesus está dizendo que ele não é apenas uma missão, mas muito mais que isso. Jesus está dizendo que ele veio para romper com as antigas leis. Jesus veio para romper com aquilo que as pessoas esperavam sobre o reino de Deus. E o que Jesus está dizendo é que aquilo que ele veio trazer não cabia mais, não era mais suportado naquilo que as pessoas esperavam sobre o reino de Deus. O vinho novo que Jesus oferece, que só pode caber em vasilhas novas, é a boa nova do Evangelho que nós ouvimos em Jesus. Jesus, ele transformou e continua transformando o mundo, é a pessoa mais importante da história. E quando os discípulos caminham com Jesus, e quando Jesus começa a pregar e ensinar, todo mundo não consegue entender. Porque Jesus está dizendo que o vinho dele não é um vinho velho, muito pelo contrário, ele veio com algo totalmente novo. Ele veio para trazer a graça e a verdade revelada através da sua obra de cruz. Jesus ele conta, todo mundo quando olha para Jesus não consegue entender, os próprios discípulos. Pense lá em Atos, quando eles perguntam, Senhor, você esses dias, será que esse mesmo que o Senhor vai restaurando o reino de Israel? Não tinha entendido que ainda tinha restaurado. E Jesus já tinha destruído o poder não do Império Romano, mas do Império mal que agia através do Império Romano e que continua ainda agindo, tentando roubar Deus do seu lugar, tentando de alguma maneira tirar o Senhor Jesus do seu trono. E Jesus está dizendo que por onde esse vinho passa, ele compra. Por onde esse vinho chega, não tem mais como as coisas ficarem do jeito que era. Porque quando esse rei chega, tudo é transformado. Como que eu sei? Você viu alguém continuar o mesmo depois de ser atropelado por um caminhão? Já viu isso? É um milagre, né? Esses dias aí, né? A mesma coisa que acontece com isso. Quando a gente olha para Jesus revelado no Evangelho, quando a gente olha para aquilo que Jesus está fazendo, por que Jesus está curando as pessoas? Por que Jesus está dançando no meio de uma festa? Por que Jesus está andando sobre as águas? Por que Jesus está multiplicando pães e peixes? Por que Jesus está condenando o diabo no deserto? Por que Jesus está fazendo essas coisas? Porque através dessas coisas, Jesus estava declarando: Deus voltou para o mando do mundo. O reino de Deus está entre vocês. E é por isso que ele nos ensina a orar continuamente. Venha o teu reino. Se a gente está aqui hoje, mais de 2.000 anos depois, é porque esse reino está acontecendo. Porque ao longo da história, livros e vidas, impérios, ideologias, homens, cheios de si, tentaram destruir o reino de Deus. Esse mundo é o poder da vida que brota da cruz. E na cruz, Deus nos deu. E na cruz,
Deus desceu por nós. Por isso, eu e você podemos viver a cada dia, não com medo, não romantizando também a realidade, mas viver com esperança. A esperança em Jesus, todas as coisas são transformadas. O que Jesus estava dizendo naqueles ouvintes para nós hoje é: eu não sou mais um, eu sou o rei do carne, eu sou Deus, e entrou neste mundo para buscar esta parte. E eu e você gostamos de experimentar o vinho que é o próprio Jesus na nossa vida. Amém? Queridos, 3 aplicações para a nossa vida. Quando a gente olha para esse texto, 3 aplicações. A primeira, eu tenho que a gente quase não falou, mas quero começar a falar mais. Estou confrontado sobre o jejum. O texto diz, então, jejuarão. E a primeira aplicação para a nossa vida é o seguinte: o jejum na nova aliança é um meio de graça, uma disciplina espiritual. Na nova era, iniciada por Jesus, o jejum continua a ser praticado. A gente vê isso em Atos várias vezes, mas sempre como parte da adoração e de oração profunda. Jamais deve ser uma tentativa de manipular a Deus. Quando os crentes jejuam, nunca devem fazê-lo com a intenção de levar Deus a atender os seus pedidos. Antes, jejuar significa abrir mão das necessidades importantes, a fim de perceber que Deus é a nossa maior necessidade. Em outras palavras, seu objetivo é tornar Deus nossa prioridade absoluta e não obter coisas de Deus. Quando a gente jejua, não é para manipular a Deus, muito pelo contrário, mas é para que Deus se torne o centro da nossa vida, como o pastor Bonifácio aqui, jejum como fome de Deus, saudade do céu. Eu desafio você, não de maneira legalista, não de maneira impositiva, mas reflita sobre o jejum. E diante de Deus, fala: Senhor, eu vou começar a praticar essa disciplina, para que eu possa realmente colocar na minha vida o que de fato é comer a palavra de Deus. Lembra quando a gente sempre encontra Jesus? Jesus não comia também com vontade, ele está comigo. A minha comida é a de Deus. Da mesma forma, eu e você somos chamados a experimentar a vida de Deus nas nossas vidas. E quando a gente jejua, Deus gosta de nós, a gente encontrar melhor Deus. Bota isso no seu coração como um desafio. A segunda aplicação: como está o seu relacionamento com o noivo? Como está o seu relacionamento com Jesus? E quando a gente pensa em Jesus, e quando a gente reflete, compreende, experimenta aquilo que Jesus fez, a gente deveria se alegrar, mesmo quando as circunstâncias são piores. Pense agora por si. Olha, nada está dando certo, mas eu não levo nenhuma. E os salmistas oram pedindo: Deus, renova a alegria da salvação. E às vezes a gente perde isso de vista. A gente é crente de cara fechada. A gente é crente que não se alegra naquilo que Deus fez. A gente é crente que não entende, queridos irmãos e irmãs, a alegria de pertencer a Jesus, como diz ali a pergunta do catecismo. Qual é o seu único fundamento na vida e na morte? Qual é a única certeza que eu e você temos? O meu único fundamento é meu fiel Salvador Jesus Cristo. A Ele pertenço em corpo e alma, na vida e da morte, e não pertenço a mim mesmo. Com seu precioso sangue, Ele pagou por todos os meus pecados e me libertou de todo o domínio do diabo. Agora Ele me protege de tal maneira que, sem a vontade do meu Pai do céu, não perderei nem um fio de cabelo. Além disso, tudo coopera para o meu bem. Por isso, pelo Espírito Santo, Ele também me garante a vida eterna e me torna disposto a viver para Ele, daqui em diante, de todo o coração. Sua vida, como Jesus apresenta aí, está mais que uma peça considerável. Quando a
olho para mim. Eu lembro que eu era como se fosse falar para mim, sem me relacionar com Deus. Eu devo eles têm uma coisa dura que eles têm que viver na igreja. É falta de crente que faz qualquer coisa. Crente que não vem na igreja porque a coisa mais pequenininha aconteceu. Tem irmãos do outro lado do mundo agora, reunidos, escondidos. E às vezes a gente vive uma vida com Deus que parece mais do que virar o que fala do crente. Parece que o cara ainda não entendeu que Jesus já está presente. Aperta ali, bate o dedinho no pé, o cara explana. Jesus está presente. E a gente vive um relacionamento grande com o Senhor. E essa igreja é uma igreja que se alegra no Evangelho, mesmo quando as coisas não acontecem. Jesus usa não a coisa figura de hoje. Porque quando a gente vive uma espiritualidade fraca, uma espiritualidade sem alegria, muitas vezes é porque a gente está caindo. Muitas vezes é porque a gente está tentando achar alegria, águas vivas, lembra lá do verso 50? Muito forte que a alegria está. Terceira e última verdade. Roupa velha e olhos velhos, versus roupa nova e vinho novo. Eu termino com essa citação do pastor Tim Keller. O Evangelho é, então, boa notícia. Não algo que fazemos, mas que foi feito por nós. Simples assim. Toda vez que você fala do Evangelho, se não é sobre Jesus que você está falando, sobre o que ele fez, não é o Evangelho. O Evangelho, a boa notícia, é que quando cremos no Salvador, não há mais condenação alguma para aqueles que estão em Cristo Jesus. Depositar a fé em Cristo não é questão de esforço cada vez maior. Significa deixar de confiar em nós mesmos, passar a confiar em Jesus e descansar nele. Significa pedir, Pai, aceita-me, não por causa do que eu fiz ou farei, mas por causa do que Jesus fez em meu lugar. Quando agimos assim, somos adotados na família de Deus e recebemos o direito ao seu eterno amor. Descanse na roupa nova, no vinho novo que Jesus tem para cada um de nós. Feche os olhos, coloque sua vida, o seu coração diante do Senhor. E cada decisão nossa, cada relacionamento, seja baseado no Evangelho. Que a visão que nós temos de nós mesmos, que a visão que nós temos de Deus, que a visão que nós temos do nosso próximo sejam baseadas no Evangelho, naquilo que Jesus fez por nós. E quando a gente for lutar com os nossos pecados, quando a gente for lutar com aquilo que muitas vezes tem tirado, sugado as nossas energias, que as armas poderosas que você usa sejam o Evangelho, seja a obra consumada de Jesus. E se você está vivendo um desânimo espiritual, se você está vivendo uma espiritualidade sem graça, sem festa, sem comida, sem vinho, sem roupas novas para a festa, eu convido você, eu apelo a você, a abrir o coração diante do Senhor nessa noite, nesse momento. Se você ainda tem dúvidas a respeito da sua salvação, se você muitas vezes tem sido dominado pelo pecado, se muitas vezes na nossa jornada o peso tem feito com que você caminhe mais
devagar. Se você está ficando, clame ao Senhor. Clame ao Senhor. Eu quero, Senhor, viver uma vida de alegria, de prazer sem fim no meu Evangelho. Pai, nós entregamos a nossa vida, nosso coração desde esse dia, nossa oração. Que o Senhor confronte as nossas falsas esperanças. Confronte, Deus, aquilo que nós temos amado em primeiro lugar. Às vezes a gente destrói a nossa vida, desperdiça o nosso tempo por coisas que, na verdade, estão sugando, estão cometendo alegria, mas só impede tristeza, escravidão. Traga uma alegria sobre nós, Senhor. Que a gente experimente a alegria do Senhor. Por isso, Deus, se o nosso coração está entristecido, que a gente ouça a palavra do Evangelho, quente com ânimo. Vocês vão passar por coisas difíceis, mas eu já venci o mundo. Se alegra. E confie, Senhor. Transforma a minha vida, transforma a minha casa, transforma esse meio, para que ele seja um lugar onde o teu fim é o teu reino.